A gente vai falar um pouquinho mais sobre eleições nos Estados Unidos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, tudo bem? Bom dia. Eu não estou ouvindo o senhor. Não sei se o problema é aí, no seu microfone, ou se é aqui no nosso equipamento. Não, um prazer conversar com vocês hoje, né? Agora sim, tá ótimo. O problema é sempre o usuário. Que é isso. Professor, o caminho está um pouquinho mais claro para a candidatura do ex-presidente Donald Trump? Eu acredito, Rafael, que a manifestação da Suprema Corte americana ontem foi muito clara, no sentido de que não fazia sentido um estado, por exemplo, como Colorado, querer impedir aí um processo eleitoral como você tem na magnitude dos Estados Unidos. Então, se a decisão do Colorado fosse reafirmada em outras partes, ou fosse reafirmada pela Suprema Corte, você teria aí uma situação complicada de manipulação política estado a estado. E, ao fim das contas, poucos estados estariam decidindo o destino dos Estados Unidos. Então, por essa razão, e embora muita gente tenha sido crítica à decisão da Suprema Corte, aquilo que eles indicaram naquilo que tem falado, naquilo que tem sido dito, é de que este poder de decisão cabe ao eleitor e tem que ser uma coisa que teria de ser adotada nacionalmente, e, ao que parece, ela mais ou menos colocou esse entendimento de lado. Professor, tudo bem? Bom dia para o senhor. Na sua avaliação, a Suprema Corte, então, dos Estados Unidos vai barrar ou não? Donald Trump, foi o que o senhor respondeu. Não, ela não vai. Não vai conseguir barrar, é isso? Não, a decisão da Suprema Corte é de que ela não vai barrar a candidatura. Perfeito. Justamente para impedir que estados comecem a barrar a candidatura de outros candidatos. Veja, porque se hoje você tem um estado tentando barrar uma candidatura republicana, qual é a garantia que você tem que no futuro não vai acontecer a mesma coisa com o estado tentando barrar a candidatura de um democrata? E, professor, e aí que você vai ter... Desculpa interrompê-lo, professor, pode continuar seu raciocínio. Não, e o que vai acontecer nesse processo todo é se se os estados passassem a decidir quem é candidato ou não, ao final das contas você teria uma eleição complexa e difícil de decidir, porque aí alguns estados dominariam o controle da narrativa política. Então a decisão, mais ou menos, pavimenta o caminho para que a candidatura de Trump prossiga sem nenhum problema. Mas caso ele não participe do processo eleitoral, se torne inelegível, ele teria que responder pelo crime, por exemplo, da invasão do Capitólio? São duas coisas diferentes, né? Mesmo ali você tem que comprovar que houve uma insurreição liderada por Trump nesse processo todo, e se existe até uma discussão baseada na emenda constitucional americana se ele é um oficial dos Estados Unidos ou não para ser qualificado ou barrado nessa situação. Então, o que você nota nesse processo todo é que a Suprema Corte ainda não decidiu se existe aí o caso de insurreição, se este caso vai ser levado à Suprema Corte e, eventualmente, ele pudesse ser barrado. Mas, pelas linhas gerais que foram adotadas, em primeiro lugar, você ainda não tem definido o conceito de insurreição, claramente, nesse processo todo. Segundo, a participação de Donald Trump. E, em terceiro lugar, até um legalismo, se ele estaria dentro, se ele se encaixaria dentro da terceira sessão da 14ª emenda norte-americana com relação a essa questão de insurreição. Então, existe aí um processo longo e, a impressão que eu tenho é que a Suprema Corte entende que este processo tem que ser decidido pelo povo e não pela Suprema Corte. Professor, o senhor estava acompanhando aqui com a gente a explicação que o presidente Biden estava dando a um promotor, dizendo que a memória dele é boa, depois ele comete um lapso ali, troca o nome ou o país de origem do presidente do Egito, diz que ele é o presidente do México. Mais cedo o Alan Gani estava mostrando aqui para a gente dados muito positivos da economia dos Estados Unidos, né? Ou seja, do ponto de vista econômico a coisa está fluindo bem, balanço das empresas, especialmente as de tecnologia, muito bem, inflação caminhando para o controle, perspectiva de queda de taxa de juros agora em maio, pleno emprego, massa salarial cresceu. Por que o presidente Joe Biden não consegue capitalizar a economia indo bem depois da recuperação da pandemia? E são esses lapsos, essa aparente debilidade que ele demonstra, professor, na avaliação do senhor? Eu diria 3 fatores fundamentais nessa história, Rafael, para você levar em consideração. Primeiro, é o fato de que, embora os Estados Unidos estejam numa situação econômica boa,
Isso não é sustentável no longo prazo à medida que você olha para a questão da dívida do país. Não é? E essa dívida parte do pressuposto que o mundo inteiro vai estar disposto a financiar. Em segundo lugar, existe uma insegurança maior, globalmente falando, em razão da atuação do governo Biden. Para aqueles que observam, aqueles que veem o relógio nuclear, a possibilidade de nós termos aí um incidente nuclear, todos eles disseram, e são muito claros, que o relógio avançou muito mais durante o governo Biden do que no governo Trump ou nos governos anteriores, justamente por causa daquilo que nós vimos acontecendo na Ucrânia e na própria faixa de Gaza. Então, esse é um problema complexo porque leva ao terceiro fator, um reconhecimento internacional do declínio dos Estados Unidos, de um processo de declínio representado pelo próprio presidente. E veja, ontem no discurso ele foi muito duro ao dizer que estavam questionando se ele sabia ou não a data do falecimento do filho, justamente para ilustrar o quanto a senilidade vem criando problemas para ele. E o fato é de que o norte-americano começa a olhar o futuro do país, ver que, embora a economia esteja bem, os Estados Unidos não são a mesma potência que eram no passado. E, nesse processo de declínio, eles têm um presidente que, daqui a 4 anos, vai estar cada vez mais velho. E se você pensar que é uma coisa importante que às vezes a gente ignora, não existe muita confiança também na vice-presidente. A diferença do presidente dos Estados Unidos para vice-presidente é uma batida de coração. E com a situação de senilidade, o fato de Biden apresentar aí alguns problemas de saúde inerentes à idade é que tornam a situação ainda mais preocupante com o futuro dos Estados Unidos. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, obrigado pela entrevista aqui pra gente. Boa sexta, até a próxima. Até a próxima, um prazer conversar com vocês sempre. Muito obrigado.